E agora a gente mostra aqui no Cidade, volta a falar aqui no Cidade, de um caso de uma ação criminosa que aconteceu na semana passada, do bandido que escalou, né, um prédio aqui no bairro do Farol para furtar o apartamento com os donos dentro. Depois que essa matéria saiu aqui no Cidade, na sexta-feira, nós recebemos outras denúncias de outros crimes possivelmente cometidos pela mesma pessoa. A repórter Beatriz Lacerda volta com a gente agora ao vivo. Bia, quando a gente falou do caso na sexta-feira, né, a gente falou da frieza do bandido. De certa forma, ele parecia, né, também ter utilizado drogas, enfim, álcool, não sei, mas ele estava dentro do apartamento. E depois que a gente mostrou aqui, outros casos chegaram também à polícia. Eu recebi também no meu Instagram também uma outra denúncia com a mesma prática, da mesma forma, né, Bia? Mais uma vez, boa noite. Sim, Edson, pela qualidade das imagens que ajudam perfeitamente a identificar esse suspeito, porque as imagens são muito boas, não demorou muito para que os telespectadores da TV Pajuçara entrassem em contato com a nossa produção e enviassem mais imagens desse mesmo indivíduo. A primeira ação que a gente teve notícia foi no bairro do Farol, na madrugada do último dia 18, quando ele entrou num apartamento pela varanda, depois de escalar o prédio, e pai e filho dormiam no local, mas não notaram a presença deste criminoso, que entrou lá e conseguiu furtar 2 celulares e uma quantia de R$50. Já nessa outra ação que nós agora tivemos conhecimento, que foi no bairro da Jatiuca, o ladrão se deparou com a dona do apartamento e a situação foi muito mais tensa, porque a mulher entrou em luta corporal com o suspeito. Edson, você imagina, semana passada a gente comentava justamente dessas reações, né, que poderiam acontecer caso o dono de um imóvel se deparasse com um estranho dentro de casa. E foi o que houve no último dia 4 de novembro. E a vítima relatou os detalhes para a gente. Ela enviou vídeos que mostram toda a ação da chegada desse suspeito. Depois das 2 horas da madrugada, dá para ver quando ele atravessa a rua deserta, naquela madrugada, na Jatiuca, e ele força o trilho, o portão do trilho, até tirar o portão do trilho. Na terceira tentativa, ele conseguiu entrar naquele condomínio e, mais uma vez, escalou os apartamentos até chegar no 3º andar, onde também entrou no imóvel pela varanda. Quando ele entrou, foi num quarto onde uma menina dormia, Edson, e ele fez um sinal, um gesto, para que ela ficasse calada, para que ela não fizesse qualquer barulho. A menina, de tão apavorada, ela desmaiou. Edson Moura, foi a reação da garota. Ele ali tentou furtar um notebook, mas a mãe dessa menina percebeu, ouviu o barulho, foi checar e se deparou com aquele homem que, segundo ela, tem 1,80 m de altura. A reação dela foi tentar tomar o aparelho de volta e expulsar aquele homem de casa. E foi o que ela fez, com muita bravura, né? E também ali com um nervosismo. Os dois entraram em luta corporal e o homem conseguiu fugir, levando o notebook, mas deixou a sandália, o par de sandálias e também um cachimbo, que seria um cachimbo de crack, a gente imagina. E a vítima, ela teve uma lesão no dedo do pé, no dedo mindinho, né? Ela fraturou o dedo, também ficou com algumas escoriações pelo corpo. No dia seguinte, essa senhora, essa vítima, ela ficou tão revoltada que ela mesma foi para a rua para tentar identificar, localizar aquele suspeito. E foi o que aconteceu. Com a ajuda de uma equipe da polícia, ela acionou a ronda do bairro e, com a ajuda desses policiais, esse homem foi encontrado ali no corredor Vera Arruda. Ela reconheceu ele de cara. Ele foi levado para a delegacia e, quando chegou aqui, teve todos os dados, né, de identificação. Chama-se Alex Ferreira da Silva dos Santos. Este é o nome desse homem que vem invadindo e furtando apartamentos aqui em Maceió. Mas o que aconteceu? Já tinha passado o prazo do flagrante, né? Já fazia mais de 34 horas daquele assalto, porque aí, no caso, nem foi um furto, foi um assalto, já que ele entrou em luta corporal, né, com a vítima e não houve mais flagrante. Portanto, ele foi liberado. E agora a vítima está revoltada, continua com medo, reforçou a segurança e faz o alerta para outros moradores de que ele continua agindo, porque isso foi no dia 4, no início desse mês. Perceba que na última quinta-feira temos novas imagens dele fazendo a mesma coisa, né? Entrando
nos imóveis, nos apartamentos, como foi aquela última imagem que nós mostramos. Então, no mesmo mês, ele continuou praticando esses furtos. Há notícias também de que ele tem invadido lojas e clínicas na parte alta e também na parte baixa de Maceió. Então, fica aí o alerta mais uma vez para as famílias. E a gente tem a expectativa de que ele seja preso, né, em flagrante, seja capturado, mas se depender, né, do empenho dos moradores e desses recursos, né, de segurança, com câmeras para provar a autoria desse crime, em breve ele deve ser preso em flagrante sim, porque até identificado ele já foi. Agora, um absurdo, né, um absurdo grande e que mostra que, apesar de ser aí possivelmente um usuário de drogas, uma pessoa que age na madrugada sem medo do... Pois é, Bia, é importante a gente frisar, a gente perdeu o contato com a Bia, mas coloca de novo as imagens. A gente tinha colocado a gente tem as imagens de sexta-feira. Sexta-feira ele tem imagem de dentro do apartamento. Veja se não é o mesmo suspeito. Inclusive a polícia já está em busca dele, tá? Essa aqui é a informação do que aconteceu na semana passada, num bairro aqui do Farol, num apartamento no bairro aqui do Farol. Ele invadiu a casa, você vê que ele anda muito devagar porque está tudo apagado aí, né? A câmera de segurança é que consegue captar as imagens mesmo sem iluminação. Ele cometeu este crime, o proprietário do apartamento e o filho estavam num quarto, não chegaram a ver exatamente ele entrando aí. Ele levou celulares, levou pertences da vítima. E aí, assim que a gente colocou essa imagem no ar na sexta-feira, chegaram mais 2 casos, mais 2 tentativas. E aí eu queria colocar a imagem, primeiro a do apartamento, desse relato que a Bia trouxe. Esse é o suspeito, inclusive, ó. Já passagem para a polícia, já passou pela polícia, a polícia já sabe quem é ele. Isso aqui foi quando ele foi preso, quando ele invadiu o primeiro apartamento, aquele que a gente tinha mostrado, não é, Bia? E agora a gente mostra esse outro caso, ou seja, de fato, ele voltou a cometer o crime e continua cometendo o crime enquanto não for preso novamente em flagrante, Bia. Como eu vim dizendo, né, o que causa a revolta das vítimas é que esse homem já está identificado, ele chegou a ser conduzido para a delegacia, mas teve que ser liberado porque não havia flagrante. E ele continuou praticando os crimes, né, sem qualquer medo, porque a gente percebe que ele está muito à vontade dentro da casa das pessoas durante a madrugada. O primeiro crime que ele cometeu, que a gente tem notícia, foi no dia 4, no início desse mês, na casa dessa senhora, que entrou em luta corporal com o suspeito de forma muito valente, inclusive a reação dela foi ali de enfrentá-lo com as forças que ela tinha. Ainda bem que teve danos muito leves, ela teve uma fratura num dedo do pé, mas poderia ter sido um desfecho pior. Ele conseguiu fugir e, apesar de já ter sido identificado, levado para a delegacia, ele continua invadindo os apartamentos. Então já foi no bairro do Farol, na Jatiuca, a notícia de que ele também tem invadido lojas, né, clínicas na parte baixa de Maceió. Então, agora, o que a gente pode fazer é alertar, né, Edson, as famílias, as pessoas, para tentar reforçar a segurança, principalmente na varanda, né? Quem mora em apartamento, dá uma olhadinha aí se não tem como reforçar essa segurança, porque, pelo visto, vai depender de uma situação de flagrante para ele ser retirado de circulação, Edson.